para eles. Nessa passagem de Jesus, falando das bem-aventuranças, ele fala para aquele povo de uma vida futura, porque para ele é a vida futura. Para os judeus da época, a visão de uma vida futura era muito imprecisa. Vamos lembrar que Moisés, que é a primeira revelação, nasce entre o povo hebreu e busca a libertação do jugo egípcio da época, leva aquele povo ao deserto, né, até chegar à terra prometida. Aí tem todo um período aí de maturação daquela população, que já era um povo escolhido. Por que povo escolhido? Não é por ser benéfico, não é por ser melhor que os outros. Aquele povo já tinha uma... Qual é a contribuição do povo judeu? Alguém sabe? O monoteísmo. Então, Moisés vem àquele povo que já tinha uma visão de um Deus e traz o quê? Qual é a grande importância de Moisés? O que ele traz? Alguém sabe? Através de uma pedra, uma psicografia em pedra. Os mandamentos, as leis divinas. Tá ruim, né? Vamos. Alô? Será que dá para aumentar um pouco mais? Alô? É por causa do barulho lá, né? Então, Moisés traz a visão, dos 10 mandamentos, que é a moral cristã. Então, os 10 mandamentos Moisés traz para aquela prática daquele povo ainda jungido ao jugo egípcio. Tanto é que quando Moisés sai para o Monte Tovar, né, e onde ele vai receber os 10 mandamentos, quando ele volta, o que ele vê? Alguém se lembra? O bezerro de ouro, né? Já daquela tradição egípcia dos deuses, etc. Ele derruba aquele bezerro e aplica a lei, traz a lei mosaica, que não é a lei de Deus, é a lei mosaica, que busca disciplinar aquele povo. Mas a visão de um Deus, os 10 mandamentos, moral cristã, estava ali inserida. Jesus vem trazer uma outra mensagem, que é a mensagem do amor, da fraternidade, do amar a Deus sobre todas as coisas, como o primeiro mandamento, mas aí está todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa grande mensagem demonstra exatamente que, e ali está toda a lei realmente, porque se eu vou desejar algum mal para alguém, se eu pensar o seguinte: o que eu gostaria que aconteceria para mim, eu não vou desejar mal para ele, porque vai acontecer para mim. Então nós, se tivéssemos uma vida praticamente, eu vou fazer o outro, eu gostaria que o que eu estou fazendo para ele, criticando na frente de todo mundo, xingando, etc., eu gostaria que alguém fizesse comigo? Não, então não faça. Essa compreensão, claro. Muito simples e bastante simples. Só que Jesus, então, vem trazer àquele povo a visão de uma vida futura, que para os judeus ainda era incerta. Porque na visão deles se eu seguir a lei mosaica, se eu seguir a lei de Deus, eu vou ser beneficiado aqui na terra. E se eu não seguir, eu vou ser castigado aqui na terra. Por isso eles esperavam, os judeus, na época de Jesus, esperavam um Salvador. Estava lá, profetizado, Jesus vem cumprir a lei. Só que eles buscavam um Salvador da mesma forma que Moisés, que salvou os hebreus do jugo egípcio. E o que eles esperavam? Que Jesus salvasse do jugo romano. Mas Jesus vem trazer, não, a felicidade, a questão da vida, a nossa vida é uma vida futura. Não é aqui trazer a paz, amor, concórdia. Aí aqui está um primeiro caso interessante, quando a gente vai falar da questão do suicídio, que é Judas Iscariotes, que foi um dos apóstolos, que seguiu Jesus.
Judas acompanhou Jesus e foi ele que entregou Jesus por 30 moedas, não é isso que conta a história? Mas por que Judas fez isso? Foi pelo dinheiro? Judas, como os outros apóstolos, acreditava em Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele era uma pessoa dos apóstolos o mais culto. Tinha uma cultura mais avançada que os próprios apóstolos. Só que Judas esperava um outro Jesus, que é aquele Jesus da visão de Moisés, o Salvador. Ele esperava que Jesus, com o seu poder de cura, com o seu poder de transformar vinho em água, água em vinho, com esse poder ele poderia destruir o exército romano. E quando Judas vê que Jesus não está indo para esse caminho, o que ele tenta provocar com a sua entrega, com as suas moedas a Jesus? Ele tenta provocar para que Jesus, então, quando preso, dissesse àquele povo como Moisés e derrubasse os soldados romanos e libertasse os hebreus. Só que Jesus deixou imolar-se à cruz, dizendo que meu reino não é deste mundo. Quando Judas compreendeu isso, que Jesus deixou-se, estava sendo crucificado, o que ele faz? Devolve aquelas moedas, ele não quer mais isso, e vê que não teve sucesso, porque Jesus estava sendo levado para a crucificação, arrependido do que ele tinha praticado, com uma visão de culpa extrema, o que ele faz? Se mata. Vejamos o outro apóstolo, Pedro, que era o grande apóstolo que seguia Jesus, o seu braço direito, aquele que Jesus mais tinha como em condições de levar o rebanho após ele. Quando Pedro vê que Judas traz Jesus, ele vai lá e corta, a orelha de Judas. Jesus vai lá e cola e diz para Pedro o quê? Antes que o galo cantasse 3 vezes, ele ia renegá-lo. Não, Jesus jamais faria isso. E o que aconteceu? Pedro renegou Jesus por 3 vezes. Lá quando ele estava na crucificação. Não sou apóstolo. Não, ele é apóstolo. Não sou. 1, 2, 3. Só qual foi a diferença de Pedro? Se matou? Ele se sentiu culpado? Sentiu. Se arrependeu? Se arrependeu. Só que o que ele fez? De um arrependimento, de um erro, ele buscou o quê? Levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Olha que beleza de ação que Judas poderia ter feito. Da traição a Jesus, a levar a mensagem de Jesus. Eu traí Jesus e eu estou aqui para testemunhar, porque ambos eram bons pessoas, ambos eram caridosos, tinham uma visão e a certeza da questão divina de Jesus, de irmão que trazia a grande mensageiro. Era ele aquele que se esperava. Judas compreendeu, como Pedro compreendeu, que o seu ato era errado, que ele tinha errado. Os dois compreenderam isso. Só que um foi para o caminho de retirar sua vida e o outro foi pelo caminho de exemplificar. Tanto é que, se lembrarem a história, quando Pedro vai ser crucificado e colocado na cruz, o imperador romano, ele pede uma única coisa, que ele não tinha, vamos dizer assim,
o mérito para ser crucificado como Jesus. Então, enterraram ele de cabeça para baixo. Tanto é que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse, olha, eu não mereço, né, terminar como Jesus. E pediu para não ser exatamente que nem Jesus, porque ele não merecia. Espírito que já conseguiu transmutar todo o seu erro em prática de amor, de caridade. Tanto é que é Pedro que começa, quando Jesus aparece novamente, né, e pede para eles então exemplificar e começarem a curar novamente. Os apóstolos saem para fazer isso. Pedro começa também inicialmente a curar e faz a prática e leva a mensagem de Jesus por todos os campos. Veja a mudança de posicionamento. Por isso, a grande pergunta que nós nos fazemos: o suicídio põe termo à nossa vida? Põe termo final aos nossos problemas? Como nós sabemos mesmo, como estamos vendo, a vida continua. Nós só temos uma vida, por várias reencarnações. Mas a vida nossa é na espiritualidade, é o nosso trabalho. E aqui nós temos a oportunidade de burilarmos, de buscarmos nos melhorar. Existe uma frase antiga e verdadeira, que os irmãos já devem ter escutado várias vezes aqui na Casa Espírita, que diz que Jesus não nos coloca um peso maior que não possamos carregar. E isso é uma grande verdade, trazida nas obras espíritas, no livro dos Espíritos, a gente vai verificar, que toda a encarnação ela é preparada, com exceções. Quando há uma necessidade já daquele irmão, que não tem condições, muitas vezes vem uma encarnação reparadora e necessária, imposta. Mas, na sua grande maioria, ela é preparada na espiritualidade. O papai e a mamãe que nós temos não vêm por acaso. Os nossos irmãos não vêm por acaso. A nossa esposa, os nossos filhos não vêm por acaso. Toda essa convivência familiar, os meios, mecanismos, eles estão preparados dentro da espiritualidade. Há um encaminhamento, desdobramento para que isso aconteça. Muitas vezes, esses entes que nós são familiares, são devedores nossos, ou nós devedores deles, que exatamente encarnamos numa mesma família, muitas vezes para nos burilarmos. Onde é o lugar mais fácil de ser caridoso? Alguém sabe? Dentro do lar. Não. O mais fácil de ser caridoso? O mais fácil de ser caridoso é no centro espírita. Não sou caridoso, né? O palestrante aqui, o irmão não está aqui presidindo a mesa os trabalhos de hoje, deixando o seu lar, sua família. Quanto caridoso ele é? É muito fácil ser caridoso aqui. O difícil ser caridoso onde é que é? É em casa. E sabe por que é difícil ser caridoso em casa? Porque em casa nós somos quem nós somos. Sem máscaras. Quem conhece muito bem a mim, Alexandre Abreu, é minha esposa. Ela conhece muito bem a mim, meu filho. Eles conhecem muito bem a mim. Porque ali está a convivência, as dificuldades. O dia a dia, às vezes com o filho, no trabalho, no estudo. Muitas vezes, saio, vai lá minha esposa. Ou está lá minha esposa brigando, calma, vai eu. Os dois não aguentam, um sozinho não aguenta. Quantas vezes? Às vezes, quando nós temos 2, 3 filhos, né? Quantos já viram isso? Um filho faz uma coisa, o pai ralha, xinga, não pode fazer, tal. O outro filho faz a mesma coisa, o pai, ai que bonitinho, ai já está crescendo. Às vezes existe, todo pai ama o seu filho igualmente, né? Sempre, né? Irmã, mas não é, muitas vezes há uma afinidade espiritual. Muitas vezes de vidas pretéritas há uma afinidade e com o outro há
muita animosidade, em que nós temos que trabalhar. Por isso, meus irmãos, olha que beleza que é uma gestação. A mulher, o amor de mãe é o mais próximo do amor de Deus, né? Aquela entrega, né? Muitas vezes ela gerando um inimigo. Só que a espiritualidade já vai preparando, não é agora quando está na barriguinha, não. Já lá na espiritualidade, vai dormindo o casal, vai preparando o ambiente para que ele possa vir, para que se possam se perdoar. Vai entrando na geração, o espírito vai adormecendo, ela vai recebendo os influxos, vai sendo trabalhado no ventre materno. E aí você está vendo depois a mãe beijando o seu filho, beijando às vezes a ferida do seu filho, daquele que foi um grande inimigo na vida pretérita, na vida passada. Por isso que às vezes a gente não consegue compreender: amai os vossos inimigos, não é que Jesus dizia? Mas a gente não ama o nosso rebento, o nosso filhinho. Então, essa possibilidade familiar é muito grande. E os conflitos ali, portanto, existem. E muitas vezes, eu estava vendo um estudo da Organização Mundial de Saúde. No Brasil nós temos em torno, anualmente, de 3 mil suicídios entre jovens de 15 a 29 anos de idade. E aumentando a cada ano 10%. Um aumento de 10% a cada ano dessa prática. Nós temos aquelas chamadas a baleia azul, etc, que nós estamos vendo hoje, inclusive, pela internet. Mas o que isso tudo vem e por que isso tudo acontece, meus irmãos? Porque muitas vezes o jovem, ele não tem a mesma resiliência de nós mais adultos. O grande problema é um grande problema para ele. E muitas vezes ele não consegue superar aquilo e acha que resolve, porque o jovem quer resolver as coisas de forma imediata. A gente vai ficando mais velho, a gente já vê que as coisas não se resolvem, né? Senão com parcimônia, com calma. Mas o jovem quer a solução para ontem. Embora eu também não sou muito disso também, eu sou meio também nervoso em relação e angustiado. Mas com a idade, com a experiência, a gente vai entendendo que não é o que os outros vão no seu caminho. Eu falo isso até porque teve uma mensagem aqui na Casa Espírita, até do Nelito, e que falava exatamente da necessidade da união aqui do centro, das pessoas. E ele fala, o Espírito falando, disse o seguinte, que ele se sentia angustiado também, porque ele queria dizer como é que a gente tem que fazer. Ele queria dizer: você tem que fazer assim, 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 e pare de frescura, pare de brigar, vocês têm que fazer isso, mas eu não posso, ele dizia. Mas eu não posso dizer. Por que ele não pode dizer? Porque a nossa ação é a ação daqui dos encarnados. O que ele pode pedir é a gente se unir. O que ele pode pedir: olha, gente, vamos ver a causa maior. Se há dissensões, mas há coisas que nos aproximam, e é isso que nós temos que trabalhar. Mas tanto o espírito quanto nós, às vezes está angustiado para dizer: olha, gente, vamos parar com isso aí, de fazer isso e fazer aquilo. Mas nós não conseguimos muitas vezes compreender e nos deixamos levar por essas influências. Deus nos coloca a lei chamada lei de conservação, que é uma lei natural, que tem nos animais, que nos vai ver alguma coisa para nos matar, nós se proteger. A proteção é um instinto que está dentro de nós. E este afrouxamento que muitas vezes acontece com a questão do suicídio é porque nos deixamos levar pelas doenças da alma, porque nos prostramos a estes problemas. No Livro dos Espíritos, né, que fala sobre a questão dos desgostos da vida,
diz o seguinte, na pergunta 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade, ou seja, dos desejos inalcançados. Da ociosidade. Se nós formos ver, né, hoje mesmo a questão dos presos, né, que cometem um crime e ficam presos. Se você deixa aquele preso 24 horas por dia, uma cela, isolada, só ali, o que ele pensa 24 horas por dia? Como fugir? O que você busca fazer numa sociedade em que busca a melhoria do ser, etc.? Dar trabalho para ele, para que ele possa operacionar aquela energia negativa voltada à questão do trabalho. E a solução, muitas vezes, da questão da ociosidade, meus irmãos, dos problemas, está exatamente na busca do trabalho. E o trabalho não é aquele apenas o remuneratório, aquele que nós vamos buscar o trabalho, mas o trabalho assistencial, no ajudar. Aqui nós temos na casa o lar das crianças, que agora, inclusive, nós perdemos uma criança que veio a falecer na nossa casa. As nossas irmãs olha, que trabalham lá estão todas desoladas. Nós até estamos trazendo alguém daqui do centro para ir lá conversar com elas, porque cada uma diz que acha que poderia ter feito alguma coisa que poderia ter salvado aquela criança. Cada um se culpa porque talvez fizesse outra coisa. E quem trabalha lá, no lar, são crianças que são muitas vezes rejeitadas, crianças que estão ali com um sofrimento muito grande, e que realmente as pessoas que trabalham na casa se apegam muito, porque aquele sofrimento traz a elas a questão do carinho, do amor, da fraternidade com aqueles irmãos. E quando nós trabalhamos, quando nós ajudamos, nós vemos que os nossos problemas são muito pequenos. A briga com o namorado, a perda do emprego, uma mutilação que eventualmente soframos, é muito pequeno em relação a dores e cruzes que são carregados por muitas e muitas pessoas sem queixumes. Uma das figuras que eu sempre gosto de citar é Chico Xavier. Mas Chico é o santo, mas a gente tem que compreender algumas coisas. Chico Xavier, ele já teve a oportunidade, quem não conhece, de ainda jovem receber um dinheiro para que ele não precisasse mais trabalhar, porque ele trabalhava, ele trabalhou até a sua aposentadoria, ele viveu do seu trabalho, mas uma pessoa quis dar um dinheiro para que ele, olha, só se dedica ao espiritismo já desde agora, e eu vou te dar o dinheiro necessário. E ele não aceitou. Sabe por que ele não aceitou? Porque ele disse para o irmão assim, se eu receber esse dinheiro, eu tenho outros irmãos necessitados, que vão me pedir, e eu vou deixar de dar? Eu vou ter que deixar de dar porque você está dizendo que é só para mim fazer isso aqui, então eu vou me sentir muito mal. O irmão fica lá, dá para caridade o dinheiro, faz outra coisa, e eu vou trabalhar e continuar ajudando a doutrina espírita. E fez isso até se aposentar. Quando se aposentou, dedicou-se exclusivamente ao espiritismo. Da mesma forma, o nosso irmão Divaldo. Se nós formos ver uma obra que eu gosto sempre de citar, eu não sei se está aqui à venda na nossa livraria, que é Paulo e Estevão. Alguém já leu essa obra? Alguém já leu essa obra? Leiam. Eu estudei ela, eu estudei ela na minha pré-juventude. Imagina quanto tempo atrás, né? Essa obra é, talvez para mim, sem dúvida nenhuma, uma das obras mais importantes da doutrina espírita, né? Que traz a visão de quem? Do profeta, do Paulo, que é aquele que buscou perseguir Jesus, né? Com Saulo, né?
e na porta de Damasco ele vê Jesus naquela iluminação e fica cego, né? Saulo, por que me persegues, né? E a partir dali ele vira de perseguidor do cristianismo a o grande difusor do cristianismo entre os gentios, para fora da Judéia, entrando em Roma, entrando em outros países, visitando vários países. Não vou contar a história, mas nesse livro tem várias passagens, mas uma das passagens que sempre me marcou, e eu sempre gosto de citar, é que ele conta a história de que ele foi para cidades e levava, às vezes saía da cidade correndo, fugindo, que os caras iam dar o cacetete em cima dele, apanhava, levava pedra, saía com a cabeça cortada, e deixava 1 ou 2 ou 3 pessoas, mas deixava em cada uma das comunidades ali a mensagem de Jesus. E sentia bolhas no pé, parava às vezes, ficou resfriado, vai ter lá um momento que ele está lá resfriado. Aí eu olhei, mas como? Um santo, né? Está resfriado. Ele tem bolha no pé, dói as costas. A gente pensa que santo não sente, né? Não é aquela nossa ideia, né? Poxa, como? É gente como a gente, como dizem. Isso me marcou muito presentemente, porque embora ele seja todo mesmo um grande enviado, ele não se sentia como tal. Ele era como qualquer outra pessoa. E assim agiu, deixando a grande mensagem, né, para todos nós até hoje. Mas todos nós, meus irmãos, sofremos. E as dores que sofremos nos fazem, ao contrário de esmorecer, fortalecer. E os problemas, as culpas que nós temos e nós levamos, e é normal que isso aconteça, elas devem ser analisadas a caso. Sobre a questão da culpa, até tem uma mensagem muito interessante da Helena Pessanti, que diz o seguinte: a culpa é uma cobrança interna com pesada carga de autoacusação, visto apontar os erros de maneira extremamente negativa, e faz com que sintamos envergonhados, derrotados e quantas vezes sem forças para seguir adiante. Cometer erros faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Certa vez perguntaram a Gandhi, todos aqui conhecem, o grande libertador indiano, né? Professando a não violência na libertação do povo indiano em relação ao povo à Inglaterra. Aí um repórter resolveu fazer um paralelo com Jesus e perguntou a Gandhi quantas vezes deveríamos perdoar, pensando receber uma mensagem tipo de Jesus, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Gandhi responde: nunca perdoei. O repórter se estranhou essa atitude. Como o senhor nunca perdoa, né? O irmão que prega a paz, o amor, a fraternidade entre os irmãos, o senhor nunca perdoou? Não, nunca me senti ofendido. O policial que me batia, eu olhava para ele, coitado, ainda pode se pisar quando bater em mim, ainda pode quebrar a mão, né? Então, toma cuidado só para não se pisar. Porque ele compreendia, ele tem a noção que que ele estava na frente dele, uma criança espiritual, que ainda sem compreensão. É como eu aqui fazendo a minha palestra, e tem crianças aqui. Uma já está dormindo, quer dormir no colinho do papai, outra quer conversar. Eu vou parar a palestra. Enquanto ela estiver dormindo, eu não continuo a palestra. Ora, crianças faz coisas de criança. Ninguém fica chateado que uma criança ri, quer brincar. São coisas que ela vai, com o tempo, tendo essa compreensão. E é da mesma forma que ele via aquela pessoa como uma criança ainda espiritual. Essa compreensão. E ainda, em Justiça Divina de Emmanuel, ditada pelo nosso inesquecível médium Chico Xavier, nos fala o seguinte: Deus não condena ninguém. Todos erramos com frequência.
E não há na face da terra quem esteja livre de tropeço. A não ser o palestrante e o dirigente da mesa do trabalho de hoje. Então, não há ninguém que esteja livre de tropeço. O que mais importa é a nossa capacidade de recuperação diante do erro praticado. Deus não quer choros, lamentações, dramas de consciência, culpar-se nunca, mas reabilitar-se sempre. Lembremos uma passagem muito interessante da Bíblia. Madalena, daquela da pedra. Quando foram atirar as pedras, né? E Jesus diz: atire a primeira pedra, né? Quem nunca pecou? Aí as pessoas, ninguém devia ter uma força energética do cão, né? Porque se não, hoje fosse aqui, nós joga a pedra mesmo. Mas a força que ele deve ter falado, a energia dele, olhando nos olhos daquela turma, a espiritualidade jogando aquela energia, todo mundo viu na hora os seus erros todinho assim, muitas vezes aparecendo. E ele vai para ela e diz o seguinte: ninguém te acusou, não é, meu irmão? E aí ele diz o seguinte: estás perdoada? Não. Te perdoo? Não. O que ele diz? Vá e quê? E não peque mais. Vá e não peque mais. Muda a vida. Muda. Essa mudança está na doutrina espírita? Infelizmente não. Se algum irmão veio procurar mudança na doutrina espírita, não vai encontrar. A mudança está no meu esposo? Não. A mudança está em alguma causa externa a mim? Em ganhar um carro novo? Em melhorar, conseguir um emprego? Não. A mudança está dentro de nós. É nós que temos que mudar a chave. É nós que temos que compreender isso. E compreender mais uma coisa: que nunca estamos sós. Que Deus, que Jesus, que os espíritos superiores e o nosso anjo da guarda, todos nós temos um espírito protetor. Vamos dar uma lida no livro dos espíritos. Ele está designado para nos ajudar. Só que nós não queremos escutar ele. Ele, coitado, fica tipo um rádio velho lá desligado. Não damos atenção. Se nós quiséssemos escutar, ele está pronto para nos ouvir, meus irmãos. É esta compreensão que nós devíamos ter. O resgate, a vida, ela tem problemas. Eu peguei um caso da minha profissão, um suicídio de uma jovem que namorou-se, né? E depois o namorado filmou e viralizou na internet. Em virtude disso, ela, com vergonha dos pais, né, dos pais verem, dos amiguinhos e tal, se matou. É algo muitas vezes difícil, mas muitas vezes esses jovens, ele vem falar conosco. Nós temos pais, nós temos que conversar. Nós temos que estar abertos, sem julgamentos. Ela errou, foi afoita, se deixou levar, mas quem de nós não fez isso? Evitemos do julgamento, meus irmãos, dos nossos filhos e busquemos ajudar. Porque quando nós vamos colocar barreiras, eles não vêm conversar com a gente. Eles não vão vir. Eles vão sofrer aquilo sozinhos. Outros casos que acontecem, meus irmãos, e eu também presenciei muitos desses casos, que a gente acha, né? O que nós pais pensamos? Meu filho está aqui em casa. Com essa violência, tô tranquilo, né? Tira a camisa do teu filho, está todo lenhado, cortado. Porque tem esses desafios de cortar vários cortes, meninas jovens. Dentro de casa. Desafio de cortar o dedo, mostrar lá, filmar e tirar o dedo. Então,
nós vivenciamos hoje isolados, ensimismados em nós mesmos. O jovem tem que participar, seja do centro espírita, seja da igreja católica, seja de qualquer movimento protestante. Ele tem que estar junto e verificar as obras sociais, o que ele pode ajudar. O jovem tem uma força de trabalho, uma energia que tem que ser gasta. Porque se ele não gasta, vai na questão da sociedade, da saciedade. Ele quer se mostrar melhor que o outro e vai lá, então se tu te rasgou, eu me rasgo mais ainda. Dentro das nossas casas. Falta do quê? Falta de nós conversarmos. Vejam, meus irmãos, estou encerrando. A grande importância que é a paternidade e a maternidade. Deus perguntará, está no Evangelho, Deus perguntará a cada um dos pais: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? O que nós vamos responder? O que nós vamos responder, meus irmãos? Do filho confiado à nossa guarda. Essa é a nossa grande responsabilidade, não é aqui no centro espírita. Não é o centro espírita. Estava conversando com uma irmã que agora estava com um problema com os filhos e tal. E tem um trabalho na casa. Vá cuidar do filho. Prioridade sua. Há muitos anos, a minha mãe é presidente da CEOV. E eu tive um grave problema de saúde, ainda jovem. A minha mãe conversou com o pessoal da CEOV. Olha, eu vou renunciar. Disse, não. Suspende. Ela ficou 6 meses, saiu e foi quem? Cuidar de quem? Desse bebezinho dela, que está hoje aqui com vocês. Ela cumpriu a sua grande missão, que é a maternidade. E depois voltou à presidência da CEOV e continuou o seu trabalho assistencial. E hoje, com 86 anos, continua ajudando tanto a CERT quanto a CEOV. Ajudando. Ela está com 86 anos e acha que os outros que são velhinhas, que estão mais novas que ela, né? Elas não podem, porque são muito velhinhas, tadinhas e tal, né? Então, por quê? Porque ela não estava olhando para o seu corpo, ela estava ajudando o outro. E quando você ajuda o outro, você parece que é o super-homem. Porque você se sente super-homem. Você se sente bem. Quando existe uma frase que foi bastante deturpada, né, de São Francisco, e diz o seguinte: é dando que se recebe. Quando a gente faz amor, a gente recebe amor, meu gente. Vejam, senhores, quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, quem é que se sente mais feliz? Nós. Sabe por que nós ficamos mais felizes? Porque nós olhamos e, poxa, eu não sou tão ruim assim. Eu tenho ainda amor aqui dentro de mim, o coração não é tão empedernido. E nós temos oportunidade no nosso dia a dia de abrir as nossas mãos. E vou terminar com uma pequena mensagem que eu acho que eu recebi de uma pessoa que não é espírita, colega meu de profissão, que mandou por outras questões, mas que eu gosto sempre de citar nas palestras, porque é uma mensagem daquelas que nos conclama a realmente mudar a nossa vida e ainda saber que a nossa vida ainda está nas nossas mãos. Viver é recomeçar. No decorrer de nossas vidas, nos deparamos com pequenos e grandes acontecimentos. Alguns serão levados conosco para sempre. Talvez sejam poucos, quem sabe muitos. Depende de cada um e da vida que se escolha levar. Depende da nossa opção. Provavelmente, seguiremos pela vida afora, colecionando atos e lembranças, colocando em ordem de grandeza cada momento que nos foi significativo, que nos deixou marcas. Marcas. Umas serão mais profundas que as outras. Outras superficiais. Porém, todas, mesmo que eventualmente sem sentido para alguns, terão em nossas vidas a tradução de sua importância. Pode ser uma música, quem sabe um livro,
Talvez uma poesia, uma carta, um Natal, uma viagem, uma frase que alguém tenha nos dito no momento certo. Pode ser simplesmente um instante, um olhar, um sorriso. Quem sabe, uma amizade, um sol que foi alcançado após muita luta. Para o resto de nossas vidas, teremos conosco pessoas que escolhemos guardar dentro de nós. Umas porque nos dedicaram um carinho enorme, outras porque em algum momento foram exemplo que precisávamos, e outros ainda porque, mesmo que nos magoando profundamente, fizeram-nos buscar no sofrimento algum aprendizado. Importante agora, levaremos tudo aquilo que tenhamos ajudado a construir e o peso de tudo que deixou de ser erguido quando nos omitimos. A omissão, meus irmãos, também é algo a nós refletirmos. Por isso há que se pensar sempre no hoje como uma constante oportunidade de recomeço, onde todo o resto de nossas vidas ainda está em nossas mãos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.